Olá, meu nome é Ellen Jane, sou docente do curso de Biomedicina, orientada pelo professor Jane Venson Luiz Medeiros. A pesquisa é sobre o estudo dos efeitos adversos nos órgãos inferiores do trato gastrointestinal após o uso da cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e ou azitromicina em pacientes com a Covid-19. A Covid-19, ela se originou na China, espalhando por todo o mundo, com uma alta taxa de infecção e de mortalidade. A transmissão ocorre por via respiratória. As manifestações clínicas, elas variam de casos assintomáticos a casos graves. Não há um tratamento específico para a doença, o que levou muitos pesquisadores a estudarem medicamentos, como vários medicamentos como possível tratamento para a Covid-19. Entre os medicamentos estudados está a ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina. Esses medicamentos já são utilizados no tratamento de outras doenças, mas também foi estudado como possível tratamento para a Covid-19. Muitos medicamentos, eles causam efeitos colaterais no trato gastrointestinal, por isso é importante seu estudo. Objetivo: identificar quais os efeitos colaterais que os medicamentos ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina causam no trato gastrointestinal inferior quando utilizados para o tratamento da Covid-19. Métodos: é um estudo epidemiológico transversal, analítico e qualitativo. Os dados, eles foram obtidos através de questionários aplicados por ligações telefônicas, cujas informações foram obtidas através das fundações municipais de saúde da macro-região litorânea do Piauí. As entrevistas elas ocorreram entre fevereiro e agosto de 2021. A elegibilidade dos pacientes se deu por testarem positivo para a Covid-19 e residirem nas cidades da macro-região litorânea. Para a confirmação de diagnóstico de Covid-19, decidiu-se como presença do vírus em algodão nasal confirmado por PCR, um resultado positivo ou um teste sorológico rápido ou qualitativo. Foram incluídos pacientes com Covid leve ou moderado, que precisaram ser isolados em casa ou internados na clínica. Os critérios utilizados para a exclusão dos pacientes foram pacientes que informaram ter sintomas frequentes ou doenças crônicas no trato gastrointestinal, pessoas menores de 18 anos, ou os que tiveram Covid de forma assintomática, pessoas que não residiam na região macro-litorânea, e também participantes que se recusaram a participar da pesquisa ou que não tiveram possibilidade de contato. Obteve-se o consentimento informado para a utilização dos dados informados de forma voluntária para a pesquisa, sendo compartilhada a política de privacidade de uso e termos. Bom, os questionários aplicados das características socioeconômicas e demográficas, e também o questionário da escala da avaliação de sintomas gastrointestinais. Os resultados. Depois da aplicação dos critérios de exclusão pré-estabelecidos e triagem dos dados, 124 questionários foram analisados e incluídos dentro da pesquisa. Dentre eles, 53 eram homens e 71 eram mulheres. Sobre as características dos aspectos sociodemográficos dos grupos de pacientes com Covid, observou-se que entre os pacientes que não fizeram tratamento farmacológico, teve um predomínio de pessoas com uma renda familiar superiores a 3 salários mínimos. Já entre a utilização de medicamentos, antes da Covid-19, observou-se que a maioria dos participantes não faziam utilização de nenhum medicamento e também não havia nenhuma doença pré-existente. Observou-se na utilização dos medicamentos que teve uma maior associação da utilização entre a azitromicina e a ivermectina. Mendonça fala que pesquisas com os animais mostram que a ivermectina afeta negativamente a função e a morfologia no trato gastrointestinal. O estudo de Mello observa que a azitromicina como um dos principais suspeitos de gerar reação diversa no trato gastrointestinal. O medicamento com menor uso foi a hidroxicloroquina e as suas associações. A hidroxicloroquina está associada como um fármaco que causa reação adversa utilizado para o tratamento da Covid-19. Foi observado também uma diferença significativa entre no score geral dos pacientes com tratamento e os pacientes sem tratamento. Também observou uma diferença significativa em relação à síndrome da diarreia. As variáveis também, diarreia e urgência na defecação, também teve uma diferença significativa. Os dados desses estudos mostram que os sintomas gastrointestinais em pacientes com Covid-19 não estão relacionados apenas à infecção pelo vírus, pois observamos um aumento no score no número de sintomas gastrointestinais em pacientes que receberam o tratamento do kit COVID versus os pacientes que não foram tratados. Conclusão: a partir desse estudo foi possível relatar os efeitos do uso do kit COVID brasileiro no desenvolvimento de sintomas gastrointestinais. Fornecemos evidências de que o uso do kit COVID está relacionado ao aumento dos sintomas gastrointestinais e sintomas diarreicos em pacientes com resultado positivo no teste da Covid-19, mais especificamente para sintomas de diarreia e urgência para defecar. Esses são nossos agradecimentos às Fundações Municipais de Saúde da Macro-Região Litorânea do Piauí e ao Laboratório Anafid. Essas são as nossas referências e obrigada.